Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? O segundo referente à resolução dessa questão, né? Onde a gente vai aqui para a análise final da mesma, né? Então, só recapitulando, o objetivo é encontrar a folga intermediária referente à montagem de um eixo, um rolamento, o qual o valor nominal tanto do eixo como do furo, né, do rolamento é 48 milímetros e o tipo do ajuste é o H7 e H6. No último vídeo a gente explicou, né, de forma geral o que é que representa essas informações. Quem não viu o último vídeo, ele deve estar aparecendo aí o link no final desse vídeo aqui, tá bom? Então vamos aí para a análise. Como a gente precisa encontrar folga intermediária, então consequentemente a gente vai precisar da folga mínima e da folga máxima para poder tirar a média das duas e encontrar a folga intermediária. Bom, para chegar na folga mínima e na folga máxima, a gente precisa da interpretação desses dois valores, né? No caso, tanto do furo, que no caso aqui vai ser o furo 48H7, como do eixo 48H6. Beleza, então, ó, referente ao furo, o valor máximo possível da tolerância do furo, conforme a interpretação da tabela, dá um zoom aqui, já que 48, né, ele vai estar nessa faixa aqui, e como é H7, está aqui, então mais 25 e 0, né? Então fazendo a soma de 48 mais 25 milésimos, esse 25 aqui representa 25 milésimos, a gente vai ter 48,025. Então esse aí seria o valor máximo do furo. E o valor mínimo do furo seria, teoricamente, 48 mais 0 ou menos 0, que seria esse aqui. Então, no caso, o valor mínimo vai ser 48. Beleza, então aqui a gente tem o máximo e o mínimo do furo. Referente ao eixo, né, que é o H6, tá aqui, o 48 vai estar entre esse intervalo, né, de 30, ou melhor, né, eu falei 30 a 40, né, mas na verdade seria de 40 a 50. Mas de qualquer maneira, tanto de 30 a 40 como de 40 a 50, todos eles vão ter a mesma qualidade aqui, o mesmo tipo de tolerância indicada, né? Então, menos mal. Então, no caso aqui, como é 48, né? Está entre 40 e 50, então você vai ter aqui o 0 e o menos 16. Beleza, então nesse caso, se é 0 e menos 16, basicamente a gente vai ter 48 menos 0,016 e 48 menos 0. Né? Ou seja, você vai ficar aí com a subtração de 48 menos 0,016 e 48 menos 0 para encontrar o mínimo e o máximo referente ao eixo. Beleza, então aqui ó, no máximo a gente vai ter 48, né? Já vou colocar aqui 4800, porque de onde é que surgiu esse 4800? 48 mais 0, ou 48 menos 0, tanto faz, que é exatamente usando esse valor aqui. Então aqui no caso vai ser o máximo referente à tolerância do eixo. Já o mínimo referente à tolerância do eixo vai ser 48, né, como eu tinha mostrado anteriormente, 48 menos 0,016. Vai dar 47.984. 47,984. Bom, então a gente está lá com os quatro valores. Então, só para interpretar, o furo do rolamento, conforme essa indicação aqui de tolerância, né? Inclusive a gente já falou, já fez alguns vídeos aqui do canal, né, falando sobre isso, né, porque o rolamento ele tem normalmente tem uma tolerância, né, específica, né, ligada a esse tipo de elemento de máquina, mas aqui a nível de ilustração, né, é válido essa interpretação. Bom, o que a maioria acaba utilizando. Bom, então voltando aqui, está lá o furo 48H7. Aqui você tem o valor máximo e aqui o valor mínimo. Beleza. Referente ao eixo, você tem aqui o valor máximo e o valor mínimo, né? Então, essas aqui seriam as características ali do elemento, dos elementos referentes ao projeto. Beleza. No caso, o que é que acontece? Já que vai ter uma montagem, né? Deixa eu até tirar aqui. Já que vai ter uma montagem entre um eixo, né, e um furo, né? Aqui tem outros valores, né? Esse é só o desenho ilustrativo. Como vai ter uma montagem entre o eixo e o furo, o que é que acontece na prática? Essa montagem entre o eixo e o furo, você pode ter um valor mínimo,
de folga, pode ter um valor máximo de folga e pode ter um valor intermediário. Basicamente isso que a gente quer descobrir. Só que aí, para chegar a essas informações, é só fazer o cruzamento dos valores. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo. Qual é a folga máxima? O conceito da folga máxima vai ser exatamente o quê? O menor valor do eixo e o maior valor do furo. O menor valor do eixo e o maior valor do furo. Qual é o menor valor do eixo? O mínimo. Tá aqui, vou colocar aqui embaixo. Qual é o maior valor do furo? Está aqui, 48,025. Então, fazendo a subtração de 48,025 menos 47,984, a gente vai encontrar a folga máxima. Né? Nesse caso aí vai dar 0,025 mais 0,016, ou fazendo a subtração ali direto, já para encontrar qual seria esse valor da folga máxima, né? E aí, no caso, fazendo essa subtração, vai dar 41 milésimos de milímetro. Essa aí seria a folga máxima. E a folga mínima? O conceito da folga mínima já é o inverso da máxima, né? Ou seja, no conceito da folga mínima você vai ter o maior valor do eixo e o menor valor do furo. O menor valor do furo, 48. Então tá aqui 48. No caso aqui seria o menor valor do furo, né, 48, em relação ao maior valor do eixo, que também é 48. Não tem problema nenhum. Então tá lá, 48 menos 48, ou seja, 48 menos 48 vai dar o quê? Zero. Então você tem a folga máxima, que seria 41 milésimos, e a folga mínima, que seria zero. Porque imagina que esses elementos fossem fabricados, e aí no caso, como tem a tolerância aqui indicada, né, ou seja, 48 está dentro da tolerância. Então imagina que o furo ficou lá com 48, ou seja, ficou no menor valor possível, e imagina que o eixo ficou no maior valor possível, 48 também. Né? Ou seja, nesse caso aqui você teria, numa condição dessa aí, a menor folga possível seria a folga mínima e nesse caso zero. Inclusive, existe às vezes projetos que trabalham com sobremedida, ou seja, a folga mínima você vai ter uma inversão ali da condição, né? Ou seja, o eixo ficaria maior do que o furo. Né? Então você teria um valor, normalmente a gente considera um valor negativo, né? Ali na folga. Quando acontece essa situação, né? Ou seja, o eixo ele ficaria maior do que o furo, a condição normalmente quando se vai ter a montagem, né? Ou se resfria o eixo, né? Para ter uma contração térmica, ou aquece o furo, faz uma dilatação térmica para que possa ocorrer de fato ali a montagem. Beleza, então aqui a gente tem os dois valores de folga, mínimo e máximo. A gente quer a folga intermediária, é só somar os dois e dividir por 2. Folga intermediária vai ser, vou colocar aqui, vai ser igual a 0 mais 0,041. Soma os dois, dividiu por 2, chega ao valor da folga intermediária. Né? Ou seja, vai ficar 0,041 dividido por 2, né? Dá 0,0205, né? Ou se for arredondar, 20 milésimos, né? Que fica mais fácil ali de fazer a conferência. Mas a nível teórico seria esse valor. Então, na prática, essa é a folga que a gente deve buscar. Né? Seria a melhor condição ali para montagem. Né? E aí, no caso, você diz, poxa, mas e aí como é que eu faço para encontrar essa folga? Né? Na prática, né? Como é que normalmente faço? Né? Você vai... Entra aquela questão do conceito. Né? Foi um caso de fabricação. Um caso como esse mesmo no rolamento, você normalmente vai estar fabricando o eixo. O rolamento já está pronto. Né? Então é pegar, medir o valor do rolamento, o valor real do furo do rolamento e subtrair 205 milésimos. Né? Por exemplo, imagina o seguinte, você pegou lá o rolamento, o valor do rolamento está lá, colocar
48,002. 48 milímetros e 2 milésimos. Beleza, está dentro da tolerância. Esse aqui é o valor real, supondo, né, que você fez a medição, pegou um micrômetro, fez uma medição na tridimensional, enfim. Então aqui seria o valor do rolamento. Pegou esse valor, o que é que você vai fazer? Subtrair o valor da folga intermediária. Então você teria aí 48,002 menos 0,0205. Então o valor do eixo que você vai fabricar, ele tem que ficar o mais próximo possível, exatamente de 47,981. No caso teria o 5, ali como valor real, mas vamos arredondar para 3, por que 3 casas? Porque normalmente é a condição ali para os instrumentos. Então esse aqui seria o valor do eixo que você procura. Ou seja, com base nesse rolamento, esse aqui seria o valor do eixo, levando em consideração o ajuste H7 e H6, tomando como referência a folga intermediária. Aí observa o seguinte, se o eixo está esse valor, ou melhor, desculpa, se o rolamento está esse valor, observa que o valor do eixo, nessa condição aqui, observa que ele está menor do que o valor mínimo. Observa que ele está menor do que o valor mínimo, porque o valor mínimo está ali indicado, 47,984. E aí nessa situação, você está garantindo o ajuste levando em consideração a folga intermediária. Garantindo o ajuste levando em consideração a folga intermediária, mas tomando como referência o valor real ali do rolamento. O rolamento está lá com esse valor, você quer esse ajuste H7 e H6, está lá a indicação. Seria essa base ali para você chegar dentro do valor indicado. Porque, por exemplo, se você fosse fabricar esse eixo, ele ficasse ali com 48 milímetros, por exemplo, você teria uma folga de 2 milésimos. Então, exemplo, para uma montagem ali com prensa, você teria uma carga muito alta. Ali para fazer a montagem, poderia danificar o rolamento, danificar o eixo e tal. Então, o mais aconselhável seria, de fato, pegar o valor intermediário e fazer essa aplicação ali do cálculo, que você teria um ajuste aí, entre aspas, perfeito, conforme o tipo de ajuste que você deseja atingir ali no projeto, conforme você quer atingir ali no projeto. Agora, se for uma montagem, o qual você vai fabricar tanto o elemento do furo como o elemento do eixo, aí beleza. Aí nesse caso você vai tomar como referência de fato para que os valores fiquem dentro ali da tolerância do projeto, para não acontecer, por exemplo, uma situação como essa aqui. Cadê? Aqui. Para não acontecer uma situação como essa, como por exemplo o valor ficar menor do que o valor mínimo, Numa situação dessa, a pessoa está querendo ficar ali tudo certinho, o que o cara normalmente faz? O profissional normalmente faz, o mínimo é 47,984, eu vou tentar deixar 86, 87 ali para ter uma folga mínima ali, e realizar a montagem do conjunto, Mas qualquer ação a mais você vai estar diminuindo, exatamente ali a folga entre eles e dificultando ali a montagem. Então, sempre tem muito essa questão de interpretação ali dos projetos, o que vai ser fabricado e tal. Mas a melhor condição seria exatamente você poder fabricar tanto o elemento de montagem furo como o eixo para, de fato, chegar nessa condição. E aí para você ter essa folga intermediária, de projeto mesmo, é bem simples. Vou apagar aqui, a gente já vai finalizar o vídeo. Como é que você faz? Você não tem um valor máximo e um mínimo do furo, do elemento que, se você pudesse fabricar, é só pegar o valor intermediário do furo, pegar o valor intermediário do eixo, e aí você garantiria ali uma folga, entre aspas, perfeita, intermediária. Obviamente a gente sabe que na prática é difícil deixar exatamente ali cravado, mas você teria uma condição mais próxima de chegar a esses valores, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, valeu!